Pessoal, então é o seguinte, o que é o compressor? Qual é a função do compressor dentro do ciclo frigorífico? Dependente do tamanho, hoje nós temos compressores aqui grandes, menores, tá? O nosso objetivo do compressor é um só. Então, ele é como se fosse o coração do sistema frigorífico. O que ele faz? Ele cria um fluxo de refrigerante ao longo de todos os componentes, fazendo com que esse fluido que está sendo bombeado pelo compressor, ele passe lá pelo meu evaporador, pelo meu condensador, válvula de expansão e retorne lá para o meu compressor. Então ele faz o quê? Ele pega as baixas temperaturas ou também pressão um pouco mais baixa, faz a elevação da pressão, né, e também faz com que eu tenha ali uma mudança de estado do fluido, tá bom? Uma pressão maior e superior. Nós vamos ver tudo isso dentro das suas características ali. Então, tipos de compressor. Hoje nós temos alguns tipos que são mais considerados, né? Nós temos lá compressores alternativos, herméticos e semi-herméticos. Temos compressores rotativos, compressores scroll, que até um que está aqui do meu lado é um compressor scroll. Compressor parafuso, semi-hermético ou parafuso aberto. Esses parafusos são compressores de maior porte, são compressores de capacidade maior, geralmente utilizados em sistemas frigoríficos de maior porte. Tá? Compressores centrífugos são compressores de menor porte, geralmente usados em ar-condicionado automotivos. Tá? E assim nós temos outros tipos, mas esses aqui são os principais. Tá? Aqui nós podemos ver o que acontece lá com o sistema frigorífico. Então nós temos aqui, deixa eu colocar aqui meu mouse aqui para vocês. Nós temos aqui o nosso compressor fazendo o quê? Fazendo a função de comprimir, olha, ele comprime o fluido, vai para o condensador rejeita esse calor. Por que ele rejeita o calor? Lembra na condição da física, um corpo, ele faz o quê? Ele migra do ponto mais frio para o ponto mais quente. Nesse caso, vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto mais... Qual é o meu ponto mais quente aqui? O meu ponto mais quente aqui é o meu condensador. Ponto mais frio, o ambiente. Então ele vai fazer uma migração desse calor para o ambiente. Por isso que meu condensador sempre tem que estar com a temperatura, uma pressão mais elevada do que o ambiente. O que vai acontecer é o seguinte, o que vai acontecer se eu não tiver com isso? Não tem migração do calor. Feito isso, ele muda o estado. Lembrando que onde que acontecem as duas mudanças de estado? Dentro do ciclo frigorífico. Eu tenho uma mudança de estado lá no meu condensador, que eu transformo de vapor superaquecido para líquido saturado e depois para líquido, subresfriado também. E lá no meu evaporador, que ele transforma de líquido para vapor. Os dois pontos eu tenho mudanças de estado no meu fluido. Tá? E o meu compressor é justamente isso. Olha só, ele comprime e libera vapor superaquecido e ele absorve vapor também superaquecido ou próximo da linha de saturação. Então, olha só, o meu compressor sempre vai absorver vapor e vai comprimir vapor. Meu compressor não comprime, ele não recebe líquido e não comprime líquido, bem claro. E por que isso muitas vezes acontece e aí eu tenho uma falha? Porque o compressor não é feito para isso, ele é feito para receber ali uma condição do fluido no estado de vapor e também liberar ele no estado de vapor superaquecido. Aqui também nós conseguimos identificar, né, que o compressor tem essa função de comprimir, bombear, succionar o fluido. Então, quando você fala assim, o compressor ele tem função só de comprimir, não. Então, o que ele faz? Ele comprime, ele bombeia e ele o quê? Succiona o fluido refrigerante. Então, são essas três funções que o meu compressor tem dentro do meu sistema, do meu ciclo ali. Então, o que muda, na verdade, é o tamanho do meu compressor. Por exemplo, um compressor maior, menor. Ah, professor, mas eu tenho lá um compressor na minha geladeira. A função dele é a mesma função que tem um compressor lá no frigorífico com a capacidade enorme. Então, se você entender o ciclo numa geladeira, o ciclo lá do frigorífico é praticamente a mesma coisa, só nas devidas proporções que nós temos, tá? Então, muito, vamos falar assim, que o sistema praticamente é idêntico. Então, nós temos aqui a condição de
sistema de compressão, tá? O que acontece diante dessas compressões? O que acontece lá dentro do meu compressor? Então, o meu compressor, ele sempre acontece devido à mudança de volume do fluido. Então, esse compressor pode ser um compressor de ar, compressor de fluido refrigerante, tem compressores para gases ideais, tá? O aumento de temperatura é inerente ao processo de compressão, ou seja, toda vez que eu tenho um processo de compressão, eu tenho também um aumento de temperatura. Isso vai acontecer sempre, tá, dentro do meu sistema, e é importante eu saber que o fluido que está lá dentro para mim saber as características e saber se o meu compressor está correndo um risco ou não. Por exemplo, eu coloquei um fluido R22 dentro do meu sistema. Eu sei que o fluido que está lá tem uma característica, então eu vou pegar aquela característica e vou olhar dentro do envelope do compressor e vou conseguir encontrar o ponto dele lá e saber o seguinte, olha, dentro desse ponto ele vai trabalhar tranquilamente. Agora, quando eu tenho um fluido lá dentro do meu sistema e eu não sei qual é aquele fluido, isso realmente é um fator perigoso. Por quê? Porque aí eu posso colocar em risco esse meu compressor. Ou talvez o meu compressor que eu selecionei, ele não está apto a receber aquele fluido. E como que eu sei disso? Geralmente o compressor tem um datasheet, uma informação lá que dá essa informação, se ele é compatível com aquele fluido ou não. Porque o óleo que está naquele compressor ou até o regime de pressão vai dizer se ele vai atender a demanda daquele sistema ou não. Então, muito importante. Tem um sistema. O que eu tenho que definir? Eu tenho que definir as características do meu ciclo, principalmente saber qual é o tipo de fluido que eu vou usar. Imagina que eu fiz todo o meu sistema e de repente lá eu quis mudar o fluido. Então fique atento, porque muitas vezes aquele fluido não vai ser compatível. Ou troquei o compressor e o compressor que veio, ele não é compatível com aquele fluido. E aí é importante nós olharmos, porque isso pode ocasionar o quê? Uma quebra prematura do teu compressor, tá? Então, o meu compressor é chamado de isoentrópico. O que é isoentrópico? Eu não tenho mudança de energia, ou seja, não tenho absorção de energia durante o processo de compressão. O que eu tenho é a quantidade de energia que o compressor está usando para fazer a mudança ali, e ele está colocando como um calor dentro do meu sistema, mas ele não absorve do meio, vamos falar assim, do meio que está no ciclo. Então, por isso que ele é isoentrópico, tá? Geração de calor devido a atritos internos ou processo natural de redução de volumes, ou seja, eu estou usando esse compressor para fazer com que eu mude ali o volume está sofrendo uma compressão, tá? E isso vai fazer com que eu tenha essas mudanças, vamos falar assim, de estado e também mudança de temperatura. Então, aumenta a temperatura, eu tenho uma passagem de vapor saturado para vapor superaquecido, que é o que nós já falamos. Muitas vezes você vai lá no compressor, tem uma temperatura que está entrando ali a menos 10. Aí você vai lá na descarga do compressor e você vê que ele está descarregando ali a quase 100 graus. Então, olha só, se eu estiver entrando a menos 10, saindo a 90, eu tenho 100 graus ali de temperatura que está sendo inserida dentro do sistema. E esses 100 graus, vamos falar, ele não é calor latente, ele é calor sensível. Por que não é calor latente? Porque eu não tive mudança, entrou vapor, saiu vapor. Então eu não tenho mudança de estado. O que eu tenho? Mudança somente na temperatura do meu fluido, mas o estado continua o mesmo. Pessoal, na outra aula nós falamos sobre isso. Esse gráfico aqui, ou diagrama, ele tem um nome, né? Esse aqui é o diagrama de Mollier, ou pH. Por que pH? Porque eu tenho aqui, de um lado eu tenho pressão, olha a minha pressão aqui, que nesse caso aqui está em bar, né? Eu gosto de trabalhar em bar, que o pessoal aí é mais conhecido, né? Se eu falar PSU, o pessoal não conhece, mas falar em bar, com certeza metade da turma que está aí vai conhecer, né? Ainda mais chegando no final do ano, o pessoal vai chegar no final da tarde aí, talvez até alguns estão assistindo aí num bar, né? Mas tomara que não tome nenhum fluido refrigerante, tá?